Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Bom dia, estou aqui ao vivo da padaria e convido a todos para tomarem um café da manhã comigo. Café da manhã com notícias, opiniões, paródias, humor, tragédias, risos, lágrimas. Vamos entrando, vamos chegando. Bem-vindos. São Paulo está chovendo. Me parece que no sul também. Muita água, aquele tempo esquisito, cinzento, escabroso. E desde ontem eu estou tentando encontrar uma definição para o clima atual, para o ânimo do país. O café veio frio, faz mal. Bom dia, Iraci Gomes, bom dia, Silvia Mirro, bom dia, bom dia. Zenaide Maria Bertoldi, de Blumenau, chove muito também. Eliane, bom dia, viva a chuva. Valéria Valadão, Guarujá com chuva. Guarujá chove muito, mas é lindo Guarujá, uma cidade linda. Eu também odeio café frio, mas não está totalmente frio, está médio, mas não está quente. Bom, desde ontem estou pensando um termo que define a situação atual. Outro dia eu estava aqui mesmo no Andréa Cristina de Brasília. Estava eu aqui na padaria, chegou um amigo, viu a minha mesa com jornais, né? Estou sempre aqui com vários jornais. Aí ele falou assim, não estou lendo nem jornal, porque de tanto desgosto nem consigo mais ler jornal. Meu filho que mora em Portugal, mesma coisa. Falou, não quero nem saber notícias do Brasil. Minha mulher não sai mais de casa, não tem interesse por nada. Então acho que está começando a contaminar as pessoas uma doença que pode ser chamada o mal de Bolsonaro. Tem o mal de Chagas, tem o mal de Parkinson e tem o mal de Bolsonaro, que é essa coisa assim que você fica sem ânimo, você fica sem ação, você fica sem perspectiva. E não tem remédio. Não tem remédio para quebrar esse mal de Bolsonaro. Porque não é só Bolsonaro, são os replicantes dele, esses robôs que assolam os espaços públicos, os espaços democráticos. Tem o seguinte, esse governo não existe, né? É um presidente inepto, não sabe governar, toma as piores decisões, ele radicaliza para um lado e daí depois volta, quer destruir as instituições, não quer destruir as instituições, mas já destruiu, condecora os filhos, quer dizer, um cara que não tem vergonha na cara, porque qual é a pessoa decente, normal, que vai, chegando à presidência, vai condecorar os filhos? Ele condecorou pela segunda vez os 2 filhos.
Não tem vergonha na cara. Quem fez isso alguma vez na República? Jamais. Vergonha, não tem vergonha. Condecorou os 2 filhos. Sendo que um dos filhos está sob investigação por corrupção. Por isso que o país está ingovernável. Está assim. O país parou. E o filho do presidente investigado. O presidente chama manifestação contra as instituições, agora diz que não é mais contra as instituições. Mas no fim de semana passado, o que ele endossou? Um manifesto que dizia que era impossível governar porque sem conchavos, com o Congresso. Bom, aí você tem esse presidente, que é um recordista brasileiro, nunca houve um presidente assim tão ruim. Um governo tão... É o pior governo da história do Brasil. Não há, desde Mendes Sá, Tomé de Souza, capitanias hereditárias, nunca houve. Bem, aí as pessoas ficam imaginando saídas. E como sair disso? Não as pessoas, os deputados, os senadores, porque essa conversa já está no Congresso. O país no impasse. A economia parada, a instabilidade política imensa e o governo criando uma crise atrás da outra. Cinco meses de crises diárias, atritos aqui, atritos ali, Olavo de Carvalho, filho do presidente, milícia, fuzilamento no Rio. Deu um ambiente tóxico, 5 meses de ambiente tóxico. Instável, inseguro, mais armas, menos livros, mais armas, menos universidade. Manifestações foram para a rua, dia 15, estudantes na rua, deverão ir de novo. Mas qual é a saída? Renúncia do Bolsonaro, e aí quem assume? O vice, o general Hamilton Mourão. Quem é o general Hamilton Mourão? É aquele que disse que justificou um autogolpe, que justificou escrever uma nova Constituição sem constituinte. Então não é um democrata. Ele tentou fazer parecer que é um democrata, em contraste com o outro, com o Bolsonaro, que é um acelerado, que é um agitador, né? Agitador desde os quartéis. Desde os quartéis é conhecido como agitador. Mostrou que era um agitador, terrorista, convocou atos terroristas no exército. Daí as pessoas pensam, bom, o povo vai para a rua e remove o presidente. Tira. O povo vai para a rua, pressiona, o Congresso vota o impeachment. Motivos para impeachment não faltam. Não faltam. Nesses 5 meses ele já cometeu vários. Já deu vários motivos para o impeachment. Mas o Congresso agora está com essa pauta da reforma da Previdência. Não vai votar nada antes da reforma da Previdência.
E de qualquer modo, votando impeachment, digamos, hipótese, vota-se o impeachment, que resulta? Assume o vice, Hamilton Mourão, o que vai fazer o general no poder? Agora ele é o vice. As pessoas mudam. Não tem aquelas frases famosas? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Uma coisa é o Mourão vice, outra coisa é o Mourão, seria o Mourão presidente. E não se sabe como seria esse Mourão presidente. Os generais vão sair junto com o Bolsonaro, em caso de impeachment? Não vão. Então, o impeachment não parece ser uma solução. Os estudantes vão para a rua, vão pressionar, já conseguiram recuperar parte das verbas. Mas ninguém vai passar o ano todo indo para a rua todo fim de semana. E essa reforma da Previdência vai rolar até setembro, pelo menos. E como é que o país vai aguentar até setembro? Por isso que eu estou dizendo, estamos num mato sem cachorro. Não quero assustar ninguém, nem quero me assustar. Mas esse é o meu pensamento. Estamos num mato sem cachorro. Como disse o Lula, que saiu publicado ontem. Tudo bem, fora Bolsonaro, quem assume? Hamilton Mourão. Quem é Hamilton Mourão? Um general que homenageou também Brilhante Ustra, como Bolsonaro. Bom, a vantagem do Mourão é que ele não tem os 3 filhos, né? Já seria um ganho. O Brasil sem os 3 filhos e sem o Olavo de Carvalho já ficaria melhor. Mas o que, em contrapartida, faria um general na presidência? General mesmo. Será que ia aguentar as pressões políticas ou ia apelar para a ignorância e proclamar o autogolpe? Afinal, ele é o general, está com as Forças Armadas do lado dele, não está contente com o Congresso, faz como Getúlio em 37, cerca o Congresso, ninguém entra e fala, ó, fechei. Agora vou mandar sozinho, diretamente com o povo. Então, vamos ter que aguentar. Vamos ter que aguentar essa situação, esse clima. Crise a todo momento, instabilidade, violência, medidas radicais, recuos. É horrível pensar nisso. Mas é isso que temos pela frente. É isso. Derrubar Bolsonaro, tá bom, derruba Bolsonaro, se é que acontece. Se é que acontece, porque como é que vai ser? Um impeachment atrás do outro, Collor impeachment, Dilma impeachment, preso, Bolsonaro impeachment. Aí vem Hamilton Mourão. E aí? Aí é o general no poder. É da reserva, tá bom, é da reserva. Só que tem conexões com as tropas, aí como é que vai ser? Esse governo já é militar, mas pelo menos tem um civil ali disfarçado de civil. Veste uma farda, mas por cima é um paletó, gravata e tal, faz umas palhaçadas, faz ameaças. A democracia recua, hoje recuou. Olha aqui, Bolsonaro critica ataques ao Congresso e ao STF. Quer dizer, é uma eu não sei como é que um psiquiatra é um bipolar, né? Quer dizer, um presidente bipolar. Euforia, depressão. Depressão na economia, depressão nas pessoas. As pessoas estão deprimidas. É o mal de Bolsonaro. Está dando depressão nas pessoas, porque não se vê saída.
Sai Bolsonaro, entra Mourão. É uma saída, Mourão? Não sabemos. É trocar um abismo pelo outro? E, antes disso, esse ano vai ser o quê? O ano perdido. Vai o ano inteiro debatendo essa reforma. Não se sabe o que vai dar essa reforma. E nenhum plano de criação de emprego. Se as ruas fizerem protestos violentos e não pacíficos, como foi no dia 15, o que poderá acontecer? Resposta repressiva. Resposta repressiva. Se chega a um ponto de ebulição máximo. Está lá na Constituição. Então estado de sítio, quer dizer, protesto pacífico, tudo bem, não vai ser reprimido, né? Não vai ser enquadrado em nada. E aí, mas a população vai ficando nervosa, né? Nervosa sem grana. Esse que é o nervosismo. Nervosismo é quando acaba a grana. Você não tem que comer, você não tem como pagar as contas para pagar a tua luz. Esse é o nervosismo. O cara vai pra rua. Se for pra rua protestar da forma o que ele está sentindo, quebrando as coisas, vem repressão. Aí piora ainda mais. Então nós vamos ter que aguentar isso aí, aguentar de forma pacífica. Com eleições, tem eleição para a prefeitura, 2020. Então a oposição a Bolsonaro tem que se preparar para ganhar o maior número possível de cidades, para pelo menos preservar as cidades desse mal de Bolsonaro, dessa depressão. Aqui em São Paulo, Bruno Covas, por exemplo, está resistindo aos ataques à cultura. Não está seguindo a agenda e a pauta do Bolsonaro. O governo dele não é de extrema direita. Ele tem secretários de centro-esquerda, a Lei Youssef. Ele defende a cultura. Então eu acho mais importante do que protestos. Protesto real, de fato, é ganhar as prefeituras no ano que vem. Ganhar o maior número possível de assentos nas câmaras municipais pela oposição. Bolsonaro critica ataques ao Congresso e ao STF. Primeira página do Globo. O presidente Bolsonaro não quer que seus apoiadores defendam o fechamento do STF e do Congresso nos atos de domingo. Menos mal. Isso é manifestação a favor de Maduro, não de Bolsonaro, disse ele. Se comparar com Maduro, uma situação tão diferente, totalmente. Bolsonaro disse que pretende eliminar radares móveis das estradas. Miriam Leitão, Congresso, sociedade e ONG se movem. Saídas. Saídas contra a ingovernabilidade. O impasse. O país está parado porque não há um presidente. O país descobriu que o presidente é incapaz de governar. Bernardo Melo Franco, bancada da selfie, não vem torno, é aquela bancada que faz selfie na hora da votação. É a bancada Bolsonaro. Aqui na primeira página, a charge do Chico com o Witzel. De um lado a arma, de outro lado o diploma falso de Harvard.
Olha aqui, Witzel. O diploma falso. Olá, Josué Rafael de Peru, salve todos, Carmen Silva. Supremo iguala homofobia ao crime de racismo, já sabemos desde ontem. Porte de armas, outras chamadas do Globo. Porte de armas, corpo técnico do Senado vê decreto ilegal. Caso Marielle, para a Polícia Federal, advogado e policial obstruíram a investigação. A quadrilha obstruiu a investigação. A mando de quem essa quadrilha? Olá, Silvia Montedio Varela. Bom dia, bom dia. Colunistas do Globo. Chove em São Paulo. A noite está tão fria, chove lá fora. O mal de Bolsonaro, tomando conta do país, o mal de Bolsonaro. Ah, aqui tem Nelson Mota, vamos ver. Opinião do Globo, apoio ao COAF precisa ser preservado. Merval Pereira escreve, simples e errada. O incipiente estudo da Receita Federal, revelado direta pelo próprio presidente Bolsonaro, feliz pela possibilidade vislumbrada de arrecadar mais de R$1 trilhão, causou rebuliço na equipe econômica e no Congresso. Paulo Guedes tem fixação em R$1 trilhão, por isso eu vou cantar para ele. Um banquinho e R$1 trilhão, muita privatização, pra juntar aquela dinheirama. Muita grana vai entrar, a reforma vai passar, da janela vejo o povão chorando e grunhindo. Quero a vida sempre assim, R$1 trilhão perto de mim até a gente se afogar na lama. E eu que era um traste, sem um lugar no mundo, ao encontrar Bolsonaro descobri como enganar muitos trouxas, meu amor. Um banquinho e R$1 trilhão, um banquinho e R$1 trilhão. E tem gente que não gosta quando eu canto. O Paulo Leite não gosta. O mito do mito, escreve Nelson Mota. Mas mesmo assim eu canto, eu também não gosto. Mas eu canto só para tirar um sarro, vocês sabem, né? Não canto porque eu sou cantor, nem quero trilhar uma carreira de cantor, né? O mito do mito, escreve Nelson Mota. Coisa ou pessoa que não existe, mas que se supõe real. Coisa só possível por hipótese, ficção. É a definição de mito, do Aurélio. Um fato considerado inexplicável ou inconcebível, enigma. Uma crença geralmente desprovida de valor moral ou social, desenvolvida por membros de um grupo que funciona como suporte para suas ideias ou posições. Exemplo, o mito da supremacia da raça branca, segundo o Michaelis. E também afirmações fantasiosas, inverídicas, disseminadas com fins de dominação, difamatórias, propagandísticas, como guerra psicológica ou ideológica. Exemplo, o mito do comunista que come criancinhas. Valor social ou moral questionável, porém decisivo para o comportamento dos grupos humanos
em determinada época. Exemplo, o mito do negro de alma branca, diz o Wise. Salve Clóvis! Vinícius de Moraes escreveu um livro sobre Vinícius, com os amigos contando histórias maravilhosas de Vinícius, chama-se Garoto de Ipanema. A editora não colocou a foto do Vinícius na capa, colocou um calçadão de Ipanema, então quem vê a capa acha que é um livro sobre garoto de programa, mas não é, são histórias maravilhosas. Ferreira Goulart contando suas histórias com Vinícius, ex-mulheres do Vinícius. Eu até fiz um poema do Vinícius nessa época. Isso foi em 2013. Como é que era o poema? Eu fiz um documentário para a TV Cultura sobre Vinícius e também um poema. Daqui a pouco eu lembro. Como é que era o poema? Depois eu lembro do poema. Continuando com o Nelson Mota. Ou eles não sabiam, ele está falando dos dicionários, né? E a palavra mito. Ou eles não sabiam o que diziam quando inventaram o mito messiânico vitorioso, ou Bolsonaro está se revelando a mais completa tradução do que dizem os dicionários. Pior para nós. Nenhum mito resiste ao confronto com a realidade. Mitos não reclamam que o país é ingovernável por causa das corporações e dos partidos que só querem mamar. Mitos não fazem mimimi, nem perdem 15 pontos de aprovação em 3 meses, nem são derrotados em votações por seu próprio partido. Sem ofensa, Bolsonaro pode ser tudo, até um bom presidente, tudo, menos o mito. É imperativo linguístico e semântico de significado. Foi uma ignorância que deu certo, ao menos nas eleições. Cansados de salvadores da pátria, populistas e corruptos, os eleitores preferiram algo que não existia, o mito. Está aí o que conseguiram. Mas o destino dos mitos é serem corroídos e desmistificados pelo tempo e a realidade. Grandes líderes não são mitos, são história e exemplo. Para piorar, nosso mito diz que dorme muito mal, 4 horas por noite, acorda várias vezes, tem um revólver na mesa de cabeceira. Como qualquer ser humano de 60 anos, deve se levantar exausto, de péssimo humor e sem cabeça e energia para enfrentar um país desabando. O mito tem que dormir para o presidente acordar. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Eduardo Afonso escreve: a vida não é filme, ou é? Quem é esse Eduardo Afonso? Não sei. Vamos ver. O cinema vive de histórias bem contadas, do conflito entre protagonistas carismáticos e antagonistas com pegada, coadjuvantes que roubem a cena e figurantes que não se limitam a fazer figuração. Ah não, muito chato, não vou ler. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Preciso retomar as paródias, né? Tem 40 paródias esse ano. Bernardo Melo Franco escreve: a bancada da selfie perdeu e não viu. O tempo passou, eu bem que avisei a ela. O tempo passou na janela e só Carolina não viu. Os deputados do PSL não viram a última derrota do governo na Câmara. Estavam de olho no celular, onde faziam vídeos e selfies, enquanto levavam outro baile do Centrão. As redes sociais ajudaram a eleger boa parte dos novatos no Congresso. Agora a devoção ao smartphone começa a cobrar seu preço. Obcecados pelos aparelhinhos,
os parlamentares prestam pouca atenção no que acontece à sua volta. As consequências do vício puderam ser observadas na noite de quarta-feira. A Câmara discutia a medida provisória que cortou ministérios e remanejou órgãos federais. O governo orientou sua tropa a manter o COAF no Ministério da Justiça. Faltou dizer que a tarefa era convencer os colegas e não a claque da internet. Inspirados no presidente tuiteiro, os deputados do PSL passaram a sessão nas redes. Com o celular em punho, muitos pareciam falar sozinhos. Faziam transmissões ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nos intervalos, aproveitavam para compartilhar memes e correntes de WhatsApp. E com isso, além de ganhar adeptos, eles ganham grana. Isso tudo é dinheiro. São visualizações no YouTube, é grana. Eles estão trabalhando naquela hora. Falando para seus seguidores, os governistas atacavam o Congresso e descreviam os adversários como defensores da corrupção. A pregação irritou até parlamentares que costumam votar com o Planalto. Isso aqui não é um circo em que as pessoas pegam o celular para ficar transmitindo o que se passa, protestou o líder do DEM, Elmar Nascimento. Ele também acusou a bancada do PSL de quebrar acordos, o que no parlamento pode ser mais grave que xingar a mãe. Isso é um procedimento canalha, procedimento de moleque, esbravejou. Estou perdendo essas cenas todas, não tenho assistido a Câmara, porque não tenho tido estômago para assistir a Câmara, mas estou vendo que preciso assistir para contar essas cenas depois para vocês. O ex-nadador Luiz Lima, um dos novatos que surfaram a onda bolsonarista, diz que o uso massivo das redes é parte inseparável da nova política. O eleitor quer saber o que a gente está fazendo. Hoje, cada um de nós é uma emissora de TV. Emissora de TV é aqui, que é a TV Sounic, que é a TV de jornalismo. O problema é que as curtidas virtuais nem sempre têm resultado no plenário. Os eleitores têm poder de pressão, mas quem decide as votações são os representantes eleitos. O PSL tem 54 deputados, pouco mais de 10% num universo de 513. Enquanto o governo vai sendo derrotado nas votações mais importantes, eles ficam lá tirando selfies. É uma bancada que só consegue olhar para si, não enxerga nada do que está no entorno. Debocha o deputado Marcelo Freixo, do PSOL. Consultoria do Senado. Decreto de armas é ilegal. Segundo nota técnica, novo texto, mesmo com modificações, extrapola a regulamentação do Estatuto do Desarmamento, que é lei. É uma afronta, uma violação da lei. Uma nota técnica da Consultoria Legislativa do Senado afirma que o decreto editado por Bolsonaro nesta semana para alterar o texto que flexibilizou o porte de armas não retirou a inconstitucionalidade da medida anterior. Os consultores dizem que não houve modificação substancial no texto, que, segundo eles, continua a contrariar o Estatuto do Desarmamento em vez de regulamentá-lo como deveria fazer. Bolsonaro tentou mudar uma lei que teria que ser votada. Ele não pode mudar uma lei por decreto. Só uma cabeça autoritária faz isso. O que ele fez? Assinou um ato inconstitucional.
Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Bolsonaro desaprova ato, isso eu já falei. Radares móveis vão acabar, afirma o presidente. Bolsonaro diz que está conversando com Moro para dar fim a armadilhas para pegar motoristas. Pegar a família dele, né? Que é uma das recordistas de multa de trânsito e nas estradas, é a família Bolsonaro. Os Bolsonaros. Tem vários recordes. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Na Folha de São Paulo, painel da Folha, o painel da Folha, a chamada de capa é essa: homofobia é crime como racismo. Homofobia é crime como racismo. No painel da Folha tem uma nota dizendo mais ou menos o que eu disse na abertura do programa. Estamos no mato sem cachorro. Estamos num impasse. É o chamado cul-de-sac. Assistam um filme de Roman Polanski. É sem saída. Sabe a rua sem saída? Você entra na rua e a rua acaba ali. Então, é mais ou menos isso. Olha aqui. O clima, painel assinado por Daniela Lima. O clima em Brasília foi agravado nos últimos dias pela avaliação de que a equipe de Paulo Guedes também está perdida, sem conseguir implementar a retomada da economia. Tornou-se corrente a avaliação de que a reforma da Previdência não será suficiente para a recuperação, sem um plano que ataque o desemprego e o endividamento. É evidente, né? Até agora, o Guedes estava tentando vender o discurso de que a reforma da Previdência vai ser a salvação da lavoura. Agora já está dizendo que não é bem assim, é claro. Não vai entrar dinheiro com a reforma da Previdência. Não vai entrar dinheiro. Simplesmente os empresários vão deixar de contribuir, né? Os trabalhadores vão deixar de receber no período que recebem hoje. Mas não vai entrar dinheiro, não vai se criar emprego com a reforma, como não se criou emprego com a reforma trabalhista do Temer, que também foi vendida com essa ideia. Vai ser a retomada do emprego, está aí. É o contrário, aumentou o desemprego. Do Temer para cá, o desemprego só aumentou, e nesse governo aumentou mais ainda. O cenário de ingovernabilidade, está dizendo aqui a Folha no painel, que não é a opinião da Folha, é a opinião do painel, que não é nem opinião, são notinhas, né? O cenário de ingovernabilidade tornou-se alvo de debate nas duas casas do Legislativo e também no Supremo. Nos últimos dias, ministros e parlamentares intensificaram os contatos. Encontro na quarta-feira, anteontem, na residência de Davi Alcolumbre, 15 senadores de diversos partidos, da direita à esquerda, debateram as opções à mesa. A reunião, revelada pelo Estado de São Paulo, partiu da premissa de que o país ruma ao impasse. Isso é interessante. Senadores da direita e da esquerda unidos contra a extrema-direita. É isso que eu venho dizendo desde janeiro. Se a esquerda não se unir a todos aqueles que rejeitam Bolsonaro, inclusive a direita,
a resistência não será efetiva. A esquerda tem que se unir com quem é contra o Bolsonaro. Todos que são contra o Bolsonaro têm que caminhar juntos contra a extrema-direita. Assim aconteceu na história. Os diagnósticos dessa reunião de 15 senadores. 1. O vice, Hamilton Mourão, não conquistou a confiança do Congresso. Alguém está dizendo aí que a direita quer a reforma. A direita e a esquerda não precisam se unir em todos os pontos. Tem que se unir num ponto contra as medidas de exceção de Bolsonaro. Discorda da reforma, discorda da reforma. Tá certo? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, não se uniram comunistas e capitalistas? Eles concordam em tudo? Não, mas concordavam que o nazismo ia piorar as coisas. Por isso se uniram contra o nazismo. É assim que fazem os estadistas. Você não precisa concordar em tudo para você caminhar junto. Na reforma não concorda. Cada um vota do seu jeito. Mas no porte de armas, que todos concordam, vota junto. É disso que estamos falando. Votar junto as propostas de exceção. Defender o Estado de Direito. Se unir na defesa do Estado de Direito. Não precisa concordar em tudo. Nem com a mulher da gente a gente concorda em tudo. Então, diagnóstico dessa reunião de 15 senadores da direita e esquerda a respeito do impasse. 1. O vice Hamilton Mourão não conquistou a confiança do Congresso. Não se sabe o que ele pode fazer se chegar ao poder. 2. Bolsonaro não é do tipo que combina com renúncia. É escorpião, o cara se agarra, se agarra ali e não sai. Esses caras, tipo de gente, não sai. A crise é intermitente e seguirá o soluço. É o que eu acho. Vai de crise em crise, vamos indo assim. Os atos deste domingo, qualquer que seja o resultado, tendem a piorar o ambiente. Então é isso. Estamos no mato sem cachorro. As pessoas vão pra rua. Tá bom. Dia 15, foram pra rua, protesta, o ministro recuou. Bom, vamos pra rua de novo. Vai ter mais um recuo. Agora, Bolsonaro não vai renunciar. Bolsonaro não vai sofrer nenhum processo de impeachment, pelo menos antes de ser aprovada a reforma da Previdência, que isso vai até o final do ano. Então, esse ano não há esperança nenhuma de haver alguma modificação nesse clima, de uma crise atrás da outra. E o que tem pela frente são as eleições municipais, 2020. Então, eu acho que as oposições têm que se preparar desde já para ganhar o maior número possível de prefeituras, assentos na Câmara de Vereadores, para impedir o avanço do estado de exceção, que é a pretensão do Bolsonaro. Porque tirar o Bolsonaro de lá, este ano, não há como. A não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, fora de qualquer parâmetro, mas dentro do que se conhece, dentro das possibilidades, dentro do que já aconteceu, não tem muito como esse governo acabar. Quer dizer, nós sabemos que ele não governa, que ele está governando é Rodrigo Maia, mas Bolsonaro sair do poder, entrar o... Que é isso? Se ele sai, entra o Mourão. O Mourão não vai sofrer nenhum impeachment, não fez nada. Então, quando em 1992, quando
começaram todas as acusações a respeito de Collor. O vice dele era Itamar Franco. Itamar Franco era um senhor, foi governador de Minas, bonachão, conservador e tal, mas democrata, um homem de confiança. Agora, o que pode acontecer numa ruptura? Impeachment é uma ruptura. Impeachment é sempre uma ruptura. Como o Lula tá lembrando. Impeachment é uma ruptura. Aí tem uma ruptura que o vice é um general, não se sabe o que o vice vai fazer quando assumir. De repente ele pode escrever ali, olha, não gostei, manda cercar aí o Congresso, vou escrever uma nova Constituição. Assim, tá muita confusão no país. Então, o impeachment é sempre o risco. É uma ruptura. Embora previsto na Constituição, é uma ruptura. Ainda mais numa situação em que o vice não é confiável. Como dizem os senadores, quem conhece melhor o Hamilton Mourão? Nós ou os senadores que estão lá em Brasília diariamente? São senadores. Então tem muita gente aí que opina, que é isso ou aquilo, que temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e não conhece o problema. É como o general Heleno, que foi falar de doutrinação nas universidades, na entrevista ao Jornal das 10. Essa doutrinação nas universidades, o que ele sabe de universidade? Se passou a vida inteira no quartel. Assim como o reitor de universidade não sabe o que acontece no quartel, quem é general não sabe o que acontece na universidade. Então como é que ele vem falar em doutrinação nas universidades? E o que é doutrinação? É catequese, como fizeram os padres que vieram ao Brasil, junto com Cabral? Catequizaram os índios, mandaram os índios rezar para Deus, etc, etc. É isso que acontece nas universidades? O professor manda recitar o enunciado de Marx, repitam comigo: proletários de todo o mundo, univos, repitam 10 vezes, proletários de todo o mundo. É isso que é doutrinação. É isso que acontece na universidade? É claro que não, isso acontece no livro, 1984. Então, esses generais aí, que na comparação com o Bolsonaro parecem moderados ou democratas, também não são. Quando tirar o Bolsonaro de cena, eles vão aparecer como são. E são iguais ao outro. O outro chegou a capitão, eles chegaram a general. Essa é a diferença. Mas são da mesma extração. Comparado com o outro, claro, eles não têm Olavo de Carvalho, não tem... Mas falam em doutrinação, escola sem partido, olha o perigo comunista. Quer dizer, que perigo comunista? Não tem nada, não tem mais comunismo no mundo. Quem fez, fez. Cuba é comunista, tá lá. Cuba não quer exportar o comunismo. Venezuela nem comunista é capitalista. China nem é comunista mais. Onde que tem comunismo hoje? Cuba. Vocês acham que Cuba quer exportar o comunismo? Cuba quer viver em paz. Não tem mais o Comintern, não tem União Soviética para exportar o comunismo para o mundo. Então, esse blá 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 de perigo comunista é uma idiotice, uma bobagem, mas que acirra os ânimos, cria problema. E os generais estão nessa também. Deputados e youtubers irritam colegas e escancaram desordem de base aliada. Qual é o tamanho do exército golpista? Pergunta o colunista Reinaldo Azevedo, que é assumidamente de direita, mas que critica Bolsonaro. Há apenas um aspecto positivo nas manifestações marcadas para domingo, escreve Reinaldo Azevedo. Vai dar para saber o tamanho do exército de Bolsonaro para dar continuidade ao trabalho de assalto às instituições que começou a rigor ainda antes da posse, quando Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro da Justiça. A vaidade do doutor vendeu a pauta da moralidade.
já aivada por agressões à ordem legal, ao consórcio de extremistas que se alinhou com o presidente. Setores da imprensa passaram a operar no modo negação, fazendo um esforço danado para tentar dar uma lavada na pauta. Agora os manifestantes vão defender a reforma da Previdência e o pacote anticrime de Moro, sempre ele. Papo furado. O que anima as convocações é a pregação para fechar o Congresso e o Supremo. Imagens dos membros do tribunal e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ilustram os ataques mais estúpidos à ordem legal e às instituições. Acho particularmente encantadora a turma que prega a aplicação do artigo 142 da Constituição, que, salvo engano, está em aplicação. Explico. Lê-se no caput do referido artigo: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Observem que as tarefas atribuídas às Forças Armadas não são alternativas, mas cumulativas. Não se diz ali que ou elas defendem a pátria ou garantem os poderes. Se a primeira atribuição é de fato vaga, a segunda é bastante específica. E mesmo a atuação na garantia da lei e da ordem depende da iniciativa dos poderes, escreve Reinaldo Azevedo na Folha de São Paulo. Eu nunca vejo a coluna da Mônica Bergamo, não sei porquê, porque é outro caderno, eu fico com preguiça de folhear. A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo já aplicou multas equivalentes a R$690 mil pela lei estadual que pune administrativamente casos de homofobia e transfobia em São Paulo. Desde 2001, quando a Lei 10.948 foi promulgada, 406 processos foram instaurados. Até 10 de maio foram 18 multas aplicadas e 118 advertências. 73 processos estão em andamento. A lei estadual tem servido para atenuar a falta de legislação penal sobre o tema e terá função complementar caso o STF criminalize a homofobia. Então, em São Paulo já tem punição da homofobia. Desde 2001, a homofobia em São Paulo é crime. Vamos ver a ilustrada. Coluna da Mônica Bergamo. Bom dia, Leine. Estou lembrando de uma colega minha chamada Maria Leine Guion. Estudei com ela no colégio. Você estava do meu lado, minha carteira do meu lado. Quase namorei com ela, eu era apaixonado por ela. Maria Leine Guion. Comeu e não gostou. Em meio ao racha da direita, Lobão rompe seu apoio a Bolsonaro, a quem chama de imbecil, e diz que o atual governo está fadado ao fracasso. Estão me chamando de traidor agora? Isso já aconteceu antes em relação ao PT. Esse país é uma várzea. Político, para mim, é um funcionário que você elege e pode decepcionar. Não tem um vínculo passional, não tem um time de futebol. Vou ter partido político? Lobão. Lobão agora morde, ataca o Bolsonaro, que ajudou a eleger.
Deixa eu ver o que ele diz mais aqui. Você pode ser conservador, mas pode ser inteligente e elegante. E embora sentisse que Bolsonaro estivesse cercado de uma extrema-direita burra e ainda mais à direita, decidiu pelo apoio quando Paulo Guedes foi incorporado a esse projeto político. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Ser antipetista não atrapalhou minha carreira. Meu nível de popularidade mudou há mais de 20 anos, quando me tornei artista independente. Sobre o que virá, Lobão não crava palpites diante do que chama de um governo imobilizado. Não sei o que esperar. Autocracia de direita? Impeachment? Renúncia? Embora essa opção eu ache pouco provável. Guerra civil? O Bolsonaro é um Jânio Quadros protopunk, mais tosco. Chamar estudante de massa de manobra é coisa de imbecil. Eu entrei de corpo e alma na campanha, mesmo sabendo que no rock, votar no Bolsonaro é como ter lepra. Os que apoiaram Hitler também, muitos se arrependeram depois, mas já era tarde. Havia milhões de pessoas mortas. Não sabemos quantas vítimas fará o governo Bolsonaro. Este governo está fadado ao fracasso, porque Bolsonaro é um imbecil. Que só houve mais 3 imbecis, que são os filhos dele, sob um imbecil maior, que é o Olavo de Carvalho. Esse é o Lobão. Puxa, morreu meu amigo José de Anchieta. José de Anchieta Costa, cenógrafo e figurinista, morre aos 71. Cenógrafo e figurinista, excelente. Pernambucano José de Anchieta morreu nesta quinta, por complicações decorrentes de diabetes, aos 71. Em sua trajetória, diversos trabalhos com o grupo Teatro do Ornitorrinco. O corpo de Costa será velado no Teatro Municipal até às 15 horas dessa sexta, de onde segue para o crematório da Vila Alpina. Mônica Bergamo. O PT e outros setores da oposição dizem que a capacidade de mobilização de apoiadores de Bolsonaro que convocaram para o domingo não deve ser subestimada. Eles não têm a mesma força da época do impeachment da Dilma e nem da eleição de 18, mas têm base e máquina, diz a deputada Gleisi Hoffmann. Ela afirma que a oposição deve entrar na disputa política e mostrar que as bandeiras do movimento de domingo, como a reforma da Previdência, são de apoio à subtração de direitos do povo pobre do Brasil. Guilherme Boulos tem análise semelhante. O bolsonarismo está usando sua máquina nas redes para mobilizar. Bolsonaro se elegeu usando a máscara antissistema e agora tenta governar mobilizando o mesmo sentimento. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski participam hoje do seminário Fake News, Desafio para o Judiciário, hoje na Faculdade de Direito da USP. A TV Globo fez um levantamento para mostrar que Chico Buarque já apareceu incontáveis vezes em seus telejornais. Os dados foram reunidos em resposta a declarações do ex-presidente Lula,
Na quarta-feira, Lula enviou carta ao artista dizendo que ficou feliz ao ver a notícia de que ele ganhara o prêmio Camões. Mas fiquei muito mais feliz porque a Globo teve que colocar você no ar em horário nobre. Pela primeira vez vi sua cara na Globo. De acordo com o levantamento, desde 2010, Chico Buarque já apareceu 9 vezes no Jornal Nacional, 4 no Fantástico, 10 em telejornais, 5 no Bom Dia e 7 no Jornal da Globo. Mas o que o Lula está dizendo é que ele viu pela primeira vez sua cara na Globo. Olha aqui. Fiquei muito mais feliz porque a Globo teve que colocar você no ar em horário nobre. Pela primeira vez vi sua cara na Globo. Ele viu a cara do Chico na Globo. A Globo foi lá desmentir, dizendo que já apareceu. Vamos ver o estado de São Paulo, então. Muito obrigado por assistir até agora, uma hora de programa. Sempre quero lembrar a vocês, por favor, compartilhem, se inscrevam. Precisamos sempre de inscritos no canal. Estamos chegando aos 4.600, temos que chegar aos 5.000, 10.000, 1 milhão, né? Peço que se inscrevam, peço que compartilhem, visualizem, ative o sininho, aquelas coisas todas. Superchat, colaborem com o Superchat, porque precisamos melhorar as condições do canal, precisamos melhorar as minhas condições também. Tem o Superchat, tem o Projeto Catarse, que está aberto a todos vocês, e etc. Hoje, primeiro dia do Bolsonaro no Recife, né? Vamos ver o que vai acontecer. Estado de São Paulo, ameaça que paira sobre uma cidade. Mostra a estrutura que pode se romper na mina de Gongo Soco, da Vale, em Barão de Cocais. Encravado no sopé da mina. O vilarejo de Socorro, olha, o nome é Socorro. Cláudia Alves, muito obrigado. Vilarejo Socorro deve ser o primeiro a ser atingido se a barragem, que está em nível 3 de alerta, nível máximo de alerta, se romper. É como ter um parente muito doente, a gente fica só imaginando a morte, disse a moradora Elisa dos Santos, 54 anos. O lamaçal pode engolir os distritos de Tabuleiro, Piteiras e Vila do Congo, onde não haveria tempo de correr. Por isso, os 458 habitantes foram realojados. Nessas localidades agora desertas, até o galo foi removido. Num dos cenários previstos pela Prefeitura, a lama também deve seguir pelo curso do Rio São João e percorrer cerca de 18 quilômetros. Manchete do Estadão. Governo quer ser dono de imóveis do Minha Casa. Beneficiários com renda de até 1.800 teriam de pagar aluguel. O governo vai enviar até julho ao Congresso projeto de lei para mudar regras do Minha Casa Minha Vida. Mais más notícias, é só o que o governo fornece para os jornais, más notícias. Pelas alterações, beneficiários mais pobres não seriam mais proprietários dos imóveis. Eles teriam de alugá-los por um valor simbólico, quer dizer, gastar, desembolsar. Meu Deus do céu. Vamos ver editorial do Estadão. Presidencialismo esvaziado. Presidencialismo esvaziado.
Quando um presidente da República fala, costuma-se prestar atenção. Afinal, é de sua autoridade política e institucional que emanam as decisões de impacto em todo o país, nos diferentes setores da sociedade. No caso do presidente Jair Bolsonaro, contudo, suas falas desencontradas e seus discursos desconexos têm tornado incompreensíveis suas intenções e seus planos, mesmo para aqueles que estão em seu entorno e cujo trabalho é auxiliá-lo. Bolsonaro começa a se tornar um presidente cuja palavra não é levada em conta, já que não é possível ter certeza se ele mesmo sabe do que está falando. O resultado disso, aliado ao fato de que Bolsonaro negligenciou a formação de uma base parlamentar sólida, é que o Congresso já está atuando há algum tempo como se vigorasse no Brasil algo assemelhado a um sistema parlamentarista, isto é, como se o presidente não existisse ou fosse figura meramente decorativa, cabendo aos congressistas elaborar e aprovar a agenda nacional. Nessa espécie de parlamentarismo branco, as lideranças da Câmara, por exemplo, articulam-se para conceber uma proposta de reforma da Previdência própria, diferente da que foi encaminhada pelo governo. Além disso, começou a tramitar uma proposta de reforma tributária, igualmente patrocinada pelos deputados, sem participação do governo. No Senado, uma reunião de líderes de bancadas na quarta-feira passada concluiu que o governo está sem rumo e que é necessário construir uma agenda própria, especialmente em relação a temas econômicos. É evidente que uma situação como essa é estranha, pois o sistema brasileiro é presidencialista e o país não pode depender exclusivamente dos humores de alguns líderes do Congresso, que por ora são a favor das reformas. Bolsonaro fez muito bem em romper com a lógica do chamado presidencialismo de coalizão, em que o governo era loteado entre os partidos aliados, mas o presidente parece entender que é uma espécie de monarca, cujas determinações, embaladas pela suposta vontade do povo, devem se impor por si mesmas, sem necessidade de qualquer diálogo com o Congresso, ignorando que este, afinal, foi tão legitimado nas urnas quanto ele. O problema, como já dito, é entender o que quer o presidente. Raros são os projetos e decretos do governo que não precisam ser refeitos, em razão dos muitos erros, omissões ou ilegalidades. Tudo fruto de amadorismo e assodamento. Além disso, Bolsonaro troca de assessores como muda de camisa. Em apenas 5 meses de governo, ele já demitiu um ministro da Secretaria-Geral da Presidência, um ministro da Educação, 2 presidentes do INEP e 2 presidentes da Embratur, entre outros tantos exonerados. A desorientação e o voluntarismo destrambelhado têm sido a marca da gestão de Bolsonaro. Na quarta-feira, em encontro com a bancada de parlamentares do Nordeste, o presidente anunciou que o governo vai enviar em breve ao Congresso um misterioso projeto, que, segundo ele, vai resultar em maiores que R$1 trilhão previsto pelo Ministério da Economia, com a reforma da Previdência. Não quero adiantar aqui, disse Bolsonaro, a respeito dos detalhes do tal plano milagroso, mas garantiu:
Ninguém vai reclamar desse projeto. Com toda certeza será aprovado por unanimidade nas duas casas, se Deus quiser. Questionada a propósito de tão alvissareira informação, a Secretaria de Comunicação do Governo informou que estão em estudo novos projetos para o país, mas tudo ainda em caráter embrionário. Já o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, disse que discutiu com o presidente sobre um projeto que chegou aí e cuja autoria ele desconhece. Ou seja, Bolsonaro novamente fez promessas grandiosas, sem ter a mais remota ideia de como cumpri-las. De quebra, deu a entender que a reforma da Previdência não seria tão urgente ou mesmo necessária, já que haveria outras maneiras de obter a mesma economia. É esse alinhamento gritante da realidade que faz com que o presidente seja levado cada vez menos em consideração nas articulações do Congresso. Isso pode não ser parlamentarismo ainda, mas presidencialismo é que não é. Aos poucos vamos ter que decifrar o que isso é. Meus amigos da TV Sonic, da TV 247, muito obrigado a todos, muito obrigado por assistirem. Eu sempre faço programas ao vivo, também vou gravar alguns vídeos para vocês nos próximos dias. Peço que assistam os outros vídeos, peço que se inscrevam, peço que ativem o sininho, peçam que aumentem cada vez mais a nossa comunidade para podermos conversar, cantar juntos, chorar juntos, rir juntos e resistir a esses ataques à democracia que construímos nos últimos 30 anos. Muito obrigado a todos. Vamos em frente, que atrás vem gente. Até a próxima.